cedinho e os meus dentinhos escovadinhos. Vou comer frutas, leite, pão e a televisão. Agora não. Cheguei na escola na hora certa. A professora estava esperta e na agenda um recadinho. É hora do recreio. Daqui a pouquinho com meus colegas me divertir. Agora vou me despedir. Chegando em casa quero lazer, mas tem lição de casa pra fazer. Já terminei, oba! Tomei um banho, oba! Mamãe deixou o quê? Brincar um pouco, oba! Tô cansadinho, mas já vou pro soninho, tá bom? Brinquei bastante porque sei o que é mais importante. Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Estão preparados para mais uma aula de educação socioemocional? Pegue sua apostila Descobrindo o Líder em Mim e preste bastante atenção. A aula de hoje é sobre o hábito 3, a nossa segunda aula do hábito 3. Qual é o hábito 3? O hábito 3 é faça primeiro o mais importante. Esse é o gesto do hábito 3. Ó, faça primeiro o mais importante. Então, se você faz primeiro o mais importante, você gasta o seu tempo com as coisas mais importantes. E para você conseguir gastar o seu tempo com as coisas mais importantes, você tem que fazer algumas renúncias. Você tem que dizer não para algumas coisas. E para você estabelecer o que é mais importante na sua vida, você tem que ter uma agenda, você tem que ter um plano. Planejar a sua semana, planejar o seu dia e conseguir colocar em prática. Para você conseguir colocar em prática, você tem que ser disciplinado e organizado, certo? Então, vamos lá para a aula de hoje. O conceito-chave da aula de hoje é: diga não às coisas menos importantes. Objetivo em mente, o hábito 3, que é o hábito faça primeiro o mais importante, nos ensina que devemos ser fortes e dizer não ao que é menos importante na nossa vida. Quando dizemos não às coisas menos importantes, significa oportunidade de dizer sim às coisas mais importantes, certo? Só que para isso você tem que estabelecer o que é mais importante na sua vida para você conseguir colocar em prática e dizer não ao que não é importante, tá bom? Qual que é o material que você vai utilizar na aula de hoje? A apostila Descobrindo o Líder em Mim, nas páginas 30 e 31. O seu caderno de educação socioemocional, o lápis e a borracha. Organiza aí o seu material e vamos lá para a aula de hoje. Nesta lição, o que você vai descobrir? Primeira coisa, pessoas altamente eficazes assumem proativamente o seu tempo. Então, as pessoas eficazes, os líderes são pessoas eficazes, eles assumem o tempo de forma proativa. Eles fazem tudo o que tem que ser feito no momento certo. 2. Dizer não às coisas menos importantes abre a oportunidade de dizer sim às coisas mais importantes. Então, se você não gastar o seu tempo com as coisas menos importantes, você terá oportunidade e terá tempo de sobra para dizer sim às coisas mais importantes, certo? Vamos lá para a apostila, página 30, do hábito 3, segunda aula do hábito 3. Faça primeiro o mais importante. Então, preceito da aula de hoje: diga não às coisas menos importantes.
Fazer primeiro o mais importante requer, às vezes, dizer não. Dizer não para as coisas menos importantes permite que você diga sim para as coisas mais importantes, porque você vai utilizar o seu tempo de forma correta. Não vai perder tempo com coisas que não têm importância, tá certo? A história de Joel. Então, vamos conhecer o Joel e a história dele. Presta atenção. Joel era um menino com ótimo talento artístico. No entanto, ele não estava usando o seu talento de forma construtiva, não estava usando o seu talento de forma correta. À noite, Joel ficava horas e horas tocando sua guitarra e ia dormir muito tarde. Então, ele tinha muita dificuldade para acordar e quando conseguia acordar, saía correndo para a escola sem ter tempo suficiente para o banho e para se alimentar. Então, ele não gastava o tempo dele da forma correta, certo? Quando Joel chegava na escola, ficava sonolento durante a aula, embora ele tivesse grande talento e gostasse muito de tocar sua guitarra, sabia que o mais importante para ele no momento eram os estudos. Então, sabia que tinha que fazer algumas mudanças. Vamos lá. Pessoas altamente eficazes. 1. Assumem proativamente o seu tempo. 2. Tem um objetivo claro em mente. E 3. Dizem não ao que é menos importante. Então, as pessoas altamente eficazes assumem o seu tempo de forma correta, têm sempre um objetivo em mente e dizem não ao que é menos importante, certo? Agora que vocês conheceram a história de Joel, vamos para a página 31. Que conselho você daria a Joel? O que você falaria para ele? Qual atitude que ele precisa tomar a partir de agora? Não? Então escreva aí nessas linhas o seu conselho para o Joel, certo? Agora, próxima atividade, uma carta para mim. Nessa atividade, você vai escrever uma carta para você mesmo. Olha que fantástico. Vamos lá. Escreva uma carta para você mesmo como um lembrete para manter foco no que é mais importante para você. Insira também na carta as coisas menos importantes para as quais você deve dizer não. Então, aqui já tem o início da carta. Querido eu. Então, você vai dar sequência na carta. Você pode iniciar a carta assim: eu prometo realizar as coisas mais importantes na minha vida. E quais são? Eu quero que você coloque aí na carta 5 coisas mais importantes na sua vida. Sua meta. 5 coisas que você deve fazer todos os dias. Certo? Então, no primeiro parágrafo, você vai iniciar: querido eu, na linha de baixo, eu prometo realizar. Você vai colocar as suas 5 metas diárias, certo? Terminou o parágrafo. No segundo parágrafo, você vai colocar o que você vai deixar em segundo plano. Então, você pode iniciar o segundo parágrafo assim, ó. Em segundo plano, na minha vida, aí sim eu vou fazer isso, isso e isso. Ou, depois que eu realizar as coisas mais importantes citadas no parágrafo anterior, eu farei isso, isso e isso. Certo? Então, eu quero 5 coisas que você promete realizar todos os dias e 5 coisas que vai ficar em segundo plano. O que é ficar em segundo plano? Que você só vai realizar depois que você fizer o que é mais importante na sua vida, que é o que estará lá no primeiro parágrafo, tá certo? Façam com bastante capricho, tá bom? E depois que vocês terminarem, vocês vão pegar o caderno de educação socioemocional,
coloque a data de hoje, Franca, 7 de julho de 2020, e coloque: na lição de hoje, eu aprendi. O que você aprendeu na lição de hoje? Certo? Coloque o que você aprendeu, tire uma foto da apostila da página 30 e 31 e me envie. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp privado. Certo? Dizer não às coisas menos importantes permite que você diga sim para as coisas mais importantes. Nunca se esqueça disso. Um grande beijo, boa tarde e bons estudos. Tchau!